Capítulo 2, o versículo 8 até o versículo de número 10. Você que precisa, aleluia, ouvir a palavra de Deus, esse é o momento. Eu convido você para abrir o coração, para nesta tarde, aleluia, receber a ministração da palavra de Deus ao seu coração no dia de hoje. Essa semana nós vamos estar ministrando a palavra de Deus com o tema A Preciosa Salvação. Sobre isso que nós vamos estar aprendendo nessa tarde, ouvindo nessa tarde. E é muito importante, glória a Deus, você conhecer um pouco mais, você receber essa palavra e valorizar a preciosa salvação de Deus na tua vida. Nessa tarde, nesta semana, glória a Deus, estaremos aqui com essa mensagem, aleluia, trazendo alguns fundamentos, alguns princípios da salvação em Cristo Jesus, amém? Livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 até o versículo de número 10, aleluia. Quero saudar em Cristo Jesus a irmã Josiane Brito, que está participando conosco também nesta tarde, também a irmã Lúcia, que está ouvindo a programação, aleluia, compartilhando vida nessa tarde, participando juntamente conosco, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada muito importante para as nossas vidas, porque aqui fala de um tesouro muito precioso, de algo preciosíssimo para a vida de todo ser humano, de todas as pessoas, que é acerca da salvação das nossas almas, da nossa salvação. Glória a Deus. Salvação na Bíblia, aqui na Bíblia Sagrada, é muito importante você entender a salvação de Deus para as nossas vidas. O que é salvação? Salvação é uma intervenção milagrosa de Deus na vida do homem. É um livramento de Deus para a vida dos homens criados por Deus, formados pelo Senhor. Glória a Deus, desde o princípio da criação. Salvação é um livramento de Deus. E é importante entender por que necessitamos de salvação. Qual a razão que nós necessitamos da salvação das nossas almas? Glórias a Deus. Quando nós observamos a palavra de Deus e a realidade da humanidade, nós vemos a humanidade perdida, a humanidade, todo o povo da terra, glória a Deus, que está sem Deus, que está sem Cristo, correndo um sério perigo, correndo um sério risco e caminhando a passos largos para a perdição e para o sofrimento eterno. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que o homem acabou se perdendo, né? E tem inclusive um texto na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, aonde a palavra de Deus exemplifica o homem perdido ali, em três parábolas, em três textos, aonde Jesus fala sobre, glória a Deus, as parábolas das coisas perdidas. E quando Jesus está falando das coisas perdidas, ele compara o homem, as pessoas, a ovelha perdida,
a dracma perdida e também a filho perdido. E dentro dessas passagens bíblicas sobre as coisas perdidas, nós vemos que na parábola da ovelha perdida, a Bíblia diz que vem o bom pastor, um pastor que perde uma ovelha e que ele sai, deixa no abrigo as 99 ovelhas, ele tinha 100 ovelhas, ele deixa no abrigo as 99 ovelhas e vai em busca de uma ovelha que se perdeu, de uma ovelha que estava perdida. Ora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por se tratar de ovelhas, ovelhas fala exatamente de um tipo de animal que ele não tem defesa. A defesa das ovelhas é o seu pastor. Então por que o pastor ele vai em busca dessa única ovelha que se perdeu? Porque para o pastor, o bom pastor, uma ovelha tem valor. Uma ovelha é preciosíssima para ele. Ele sabe que se ele não proteger, não buscar essa ovelha, não salvar essa ovelha, ela está perdida. Ela vai ser devorada e destruída pelos predadores, a qual havia e que destruía ali as ovelhas. Então, por causa do valor da ovelha, esse pastor ele deixa as 99 no abrigo e vai em busca da única ovelha que se perdeu. E aí Jesus termina essa parábola dizendo que assim é também diante de Deus. Aleluia! Quando uma ovelha, quando um pecador é salvo, quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa é resgatada para o reino de Deus, aleluia, assim também a alegria no céu, a alegria diante dos anjos de Deus nos céus, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos aqui o valor que tem uma pessoa, uma alma para Deus, o valor que tem uma pessoa para o Senhor, o valor que tem, aleluia, essa pessoa e a atitude, glória a Deus, a qual Jesus mostra aqui, que o bom pastor tem para ir em busca dessa ovelha, para salvá-la da perdição, salvá-la do estado em que ela se encontra. Ora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a seguir, a Bíblia diz que Jesus, quando ele olhava para as multidões, para as pessoas, ele as via desamparadas, aflitas, como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, embora que muitas vezes fisicamente, quem olha para a aparência, não enxergue as pessoas aflitas, perdidas, em grande sofrimento, precisando de verdade de uma intervenção, aleluia, para com a sua alma, para com a sua vida de salvação, Jesus enxerga o que ninguém enxerga. E quando ele olha para as pessoas, ele vê essa multidão perdida, desamparada, como ovelha que não tem pastor. É por isso que aqui, aleluia, quando falamos de salvação, Jesus, ele, glória a Deus, ele olha para as pessoas e vem com o objetivo de salvar essas pessoas, de libertar essas pessoas, muitos que estão cativos, em tantas situações, em grande sofrimento. E aqui, quando falamos de salvação, foi para isso que Jesus Cristo ele veio. Quando Jesus ele veio à terra, ele veio com esse objetivo, como está no livro de Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como também diz em Marcos, glória a Deus, capítulo 10, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que eu quero enfatizar para você é que todas as pessoas que se afastaram de Deus por causa do pecado, porque o pecado é o que afasta o homem de Deus. Então, os pecadores necessitam da salvação do Senhor. Os pecadores, irmã Lúcia, necessitam da salvação de Deus. Necessita dessa milagrosa intervenção divina para a sua salvação. Necessita do livramento de Deus na sua vida. E de que nós precisamos ser salvos? Ou seja, o homem precisa ser salvo. Em primeiro lugar, o homem precisa ser salvo. Você que está ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Você precisa ser salvo de quê? Em primeiro lugar, eu quero enfatizar para você. Você precisa ser salvo da condenação eterna. Da condenação eterna. Por quê? O pecado, ele tem o poder de trazer para a vida do homem, para a vida do pecador, a condenação. Porque Deus, ele ama o homem, ele ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E o pecado, ele traz uma grave consequência, que é a condenação do pecador. Olha só para você ver o que está em João, no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, ele interviu, glória a Deus, na nossa história, na história do homem, da humanidade, que cometeu o pecado, que se afastou de Deus, que foi quem ofendeu ao Criador através do pecado, e toda a humanidade passou a nascer debaixo do pecado. Agora Deus, ele interviu na nossa história de uma maneira miraculosa, milagrosa, fazendo, aleluia, o próprio Filho, enviando o seu próprio Filho, glória a Deus, com um milagre que a Bíblia chama de milagre da encarnação. Milagre da encarnação quer dizer o próprio Deus, o próprio Filho de Deus se fez homem, se fez carne, glória a Deus, e desceu à terra. Tudo isso movido pelo amor de Deus. Olha só o que está escrito: porque Deus amou, então por amor o Filho de Deus desceu, aleluia, para intervir na nossa história. E a Bíblia diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, uma coisa muito importante que você precisa entender: quando Jesus veio, ele não veio a essa terra como juiz para julgar você, para dar veredicto de destruição na sua vida. Não, de condenação. Ele não veio para te condenar. Olha o que a palavra de Deus diz: que o amor de Deus é tão grande que ele enviou o seu Filho para salvar e não para condenar. Então a intervenção de Deus na nossa vida vem de uma maneira tão maravilhosa, com uma demonstração de um amor tão grande de Deus para conosco, que mesmo você, mesmo eu e você, cada um estando nos seus pecados, nos seus delitos e delitos graves, pecados gravíssimos, a qual você sabe quais são aqueles que você estava ou que você está. Mas Deus, quando ele enviou o seu Filho, ele não enviou para te condenar, mas a Bíblia diz que ele enviou o seu Filho, ele interviu de uma maneira milagrosa e sobrenatural, tudo isso para te salvar,
Tudo isso para trazer salvação, porque o amor de Deus para com a tua vida é grande, é extraordinário. Olha só, Ele enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse. Aleluia. Lembra da mulher que a Bíblia mostra em João capítulo 8, conhecido como a mulher adúltera? Inclusive na lei, trouxeram essa mulher até Jesus, dizendo: olha, Senhor, pegamos essa mulher em pleno ato de adultério, e na lei está escrito que as tais devem ser apedrejadas. As tais devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que dizes? A Bíblia diz que Jesus estava sentado, escrevendo no chão. Quando ele estava escrevendo no chão, naquela ocasião, ao eles insistirem, todas as pessoas com pedras na mão, para apedrejar aquela mulher, a Bíblia diz que quando eles insistiram, Jesus levantou a sua cabeça, olhou para a multidão, olhou para a mulher e liberou uma palavra dizendo: aquele dentre vós que não tiver pecado, aquele dentre vós que não cometeu pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que as pedras não atingiram a mulher, atingiram o chão. Cada um deixou as suas pedras, ou as pedras caírem no chão. E por que as pedras caíram no chão? Porque Jesus, ao trazer aquela palavra, ele fez ali uma espécie de tribunal de consciência. Ele fez todas as pessoas examinar a si mesmo, olhar para si mesmo. Interessante que o único ali perfeito, que nunca havia cometido pecado, foi o Senhor Jesus Cristo. O único que não havia falhado, o único que não havia quebrado a lei, foi o Senhor Jesus Cristo. Porém, a Bíblia Sagrada revela que as pessoas ali, os pecadores, era que estavam com pedras nas mãos. Até hoje é assim. Quem está com pedra na mão para atingir os outros pecadores, não é quem é perfeito, são pecadores. É pecador que mata pecador. São as pessoas que são falhas, que falam mal umas das outras, que são as pessoas que são falhas, que querem destruir umas às outras. Então são os pecadores que tentam atacar pecador. E aqui nós vemos o Senhor Jesus revelando que Ele, o Filho de Deus, aquele que é perfeito, Ele não veio com o objetivo de julgar, de trazer juízo, de trazer condenação sobre a vida de ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor Jesus Cristo ele veio com o objetivo, ele veio com o propósito de salvar, aleluia, de livrar cada pecador, glórias a Deus, através do grande amor de Deus para com a nossa vida. Você pode dizer um glória a Deus? Que tem alguém que é perfeito, que olha para você, ele não olha com a intenção de te condenar, de trazer apenas... tem pessoas, olha, presta atenção, deixa eu abrir um parêntese para lhe dizer algo. Tem pessoas que têm a visão de Deus assim, que Deus é um Deus, um juiz, muito sério, irado, que está pronto para jogar você no inferno, que está com vontade de jogar você no inferno. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia Sagrada que nós observamos aqui é o Deus que Ele é Pai, é um Pai de amor, um Pai misericordioso. Preste bem atenção, glórias a Deus, aleluia. Um Pai, por mais que os seus filhos ou que a sua criação ela falhe, Ele continua amando. A Bíblia mostra o amor de Deus de uma maneira incondicional. O amor de Deus é comparado na Bíblia, chamado de amor ágape, amor perfeito, é um amor pleno, glórias a Deus. E Deus, com este amor que Ele tem, que é tão grande, a Bíblia diz que esse amor, que por causa desse amor,
ele sacrificou o seu Filho amado, o Filho unigênito, para te salvar e não para te condenar. Então entenda uma coisa, pecadores, entenda uma coisa, você que ouve a palavra de Deus, entenda isso. Deus é um Pai de amor, Deus é um Pai misericordioso, glórias a Deus, que ama você. O que Deus não ama é as práticas pecaminosas. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus, o Filho perfeito, para que padecesse no seu lugar. Essa é a intervenção divina, para ele padecer no seu lugar, para pagar pelos seus pecados. Quando ele estava na cruz, ele estava recebendo um julgamento que era seu. Ele estava recebendo um juízo que é para você, que era para você. Para quê, irmão? Glórias a Deus, para te dar a oportunidade de salvação e de vida eterna. Para te dar a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e em Cristo começar a viver a nova vida a qual o Pai tem reservado para você e para a sua família. Glórias a Deus. Muito bem, povo de Deus, estamos aqui com a mensagem acerca da preciosa salvação. E nós estamos aprendendo acerca da intervenção divina, a intervenção milagrosa de Deus para livrar a minha, a sua alma, glórias a Deus, da condenação eterna. E como é esse livramento? Glórias a Deus, é através do sacrifício do Filho de Deus. Quando Jesus veio, esse Cristo, aleluia, ele veio e padeceu no seu lugar. Então ele veio para te livrar, para nos livrar da condenação eterna. Glórias a Deus. Condenação essa que hoje está para quem, irmão? Está feita o Filho de Deus. Para aqueles que tomam a decisão de desprezar a palavra de Deus. Porque em João capítulo 3, versículo de número 19, a Bíblia diz assim, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a condenação é para quem, irmão? Para quem é a condenação? Para aquele que não crê no Filho de Deus, para aquele que rejeita o Filho de Deus, para aquele que rejeita o amor de Deus. É para essas pessoas que é a condenação. Agora, se você nesta tarde entender a vontade do Senhor para com a sua vida, entender que é a luz, quem é a luz é Jesus Cristo, ele veio ao mundo, glória a Deus, e você decidir seguir a luz, que é Jesus, então pode ter certeza, glória a Deus, você não vai andar em trevas. Em João capítulo 8, como eu estava falando sobre a mulher que foi pega em ato de adultério, que cometeu aquele pecado, a Bíblia diz que após os acusadores daquela mulher se afastarem, saírem envergonhados, porque Jesus fez ali o tribunal da consciência, e nesse tribunal ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque ali Jesus mostrou para eles, Jesus os envergonhou,
Porque pessoas que estão sempre apontando as demais, acusando as demais pessoas, Deus, ele convida quando as pessoas estão diante de Jesus. Jesus não aceita aqui nesse princípio pecadores apedrejar pecadores, de forma nenhuma. Isso é um tipo de julgamento, de atitude injusta. Como pode pessoas que estão com o mesmo problema acusar ou apedrejar outras? Não, a situação daquelas pessoas era igual a algumas piores ou semelhante à daquela mulher, porque todos eram pecadores. Então o único que pode dar veredicto sobre a vida de uma pessoa é o próprio Jesus, é aquele que é perfeito, mas ele ali não veio como juiz para condenar, ele não veio para dar um veredicto de morte, de condenação para aquela mulher, ele veio para salvar. Então ali ele exerceu a missão, glória a Deus, de um Salvador. E como Salvador ele mostrou, ele abriu a porta para aquela mulher. E Jesus disse assim lá em João 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará alimento, encontrará pastagem. Preste atenção. Quando você estiver encurralado de todos os lados, você só vê dedo te apontando e pessoas com pedra nas mãos, por conta de que, irmão? Dos seus pecados. E muitas pessoas, por causa dos seus pecados, eles pecam, mas alguns não querem reconhecer. Não, aquela mulher, ela foi pega em um ato de pecado, ou seja, ela reconhecia, ela sabia que ela era pecadora, pela lei era a condenação. Porém, quando alguém, mesmo que esteja pela lei condenado, quando você, glórias a Deus, é levado diante do Senhor Jesus Cristo, oh aleluia, você, querido, está chegando diante da porta. De um lado está a lei mandando te apedrejar, aleluia, porém do outro lado está Jesus. E aqui entra algo muito importante. Você quer ser julgado pela lei ou você quer ser julgado por Jesus? Porque a lei determina: você pecou, você tem que ser condenado, punido e morto, como era a situação dessa mulher. Por outro lado, Jesus Cristo, Filho de Deus, escuta, isso aqui não é aprovar o pecado, pelo contrário, Jesus, de um lado está a lei que condena e manda te matar, e manda te apedrejar. Do outro lado está Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas a Bíblia diz o que, irmão? A Bíblia revela que Jesus, ele é a porta, Jesus, ele é o caminho, a verdade, Jesus, ele é a vida, Jesus, ele é a luz. E o que é o pecado? Trevas. E quando a pessoa está nas trevas, está vivendo uma vida de pecado, a prática dele, que é o pecado, é uma prática de escuridão. E então quem é pecado para o pecador, escuta bem isso aqui, isso aqui é revelação quentinha do céu para você, oh aleluia. Para o homem, todas as pessoas, todos os homens, escuta, a Bíblia diz assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se pecado é treva, quem está no pecado está em trevas, então toda a humanidade pecadora estava também em trevas. E para os pecadores tem duas opções aqui como resultado do seu pecado, como resultado, como consequência do seu pecado. Essa opção, a lei, e por causa do pecado dos pecadores da humanidade, de um lado está a lei, e a lei para os infratores, para aqueles que cometem ofensas, para aqueles que estão no pecado, para aqueles que estão nas trevas do pecado, a lei está dizendo: mata, condenação
lago de fogo, inferno, sofrimento eterno, perdição eterna. É isso que a lei está dizendo para os pecadores. Embora que a lei está dizendo não matarás, mas a lei também está dizendo quem matar, quem adulterar, quem mentir, quem roubar, quem cometer pecado, condenação. Condenação para quem trilhar esse caminho. É isso que a lei está dizendo. A lei revela, mostra o que é errado, o que é pecado. Mas a lei também vai condenar, vai dar o veredicto para a pessoa. Do outro lado, e aqui você pode escolher, como pecador está Jesus Cristo. De um lado a lei, tá aí meu irmão pastor Eliseu Brito, Deus abençoe sua vida, irmã Eriane Dias também, glória a Deus. De um lado está o que, irmão? Está a lei. E a lei mostrando o quanto pecador nós somos, o quanto pecadores a humanidade é. E de outro lado, aleluia, dizendo assim, para aquele que é pecador, para quem está no pecado, olha só, Jesus Cristo está aqui do outro lado como a luz, como a porta, como o caminho, como a verdade, como a vida, glórias a Deus. E aquele que é luz está dizendo para quem está nas trevas do pecado, dizendo, eu sou a luz. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, está escrito, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se trevas é pecado, então, se Jesus é a luz e não há nele treva alguma, não há nele pecado algum, Jesus está dizendo, olha, escute bem, se você escolher viver no pecado, para você está a lei mostrando o pecado, através da lei, a consequência do pecado, a condenação pelo pecado. Porém, por outro lado, se você escolher a luz que se chama Jesus Cristo, está para você a libertação do pecado, está para você a saída das trevas, está para você a saída da morte, a saída da condenação. Você não vai condenar, não vai ser condenado, porque está escrito, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que você seja salvo por ele. Aqui Jesus vem dizer para essa mulher, para quem, irmão? Para a mulher que foi pega em pleno ato de adultério, para a pecadora. Jesus vai dizer para ela, dizendo, mulher, onde estão todos os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus disse para aquela mulher, nem eu te condeno. Aí quando Jesus fala essa palavra, nem eu te condeno, por que nem eu, querido? Porque está ali, aleluia, o homem, aquele que é perfeito, aquele que não tem pecado. Então aquele que não tem pecado está dizendo para a mulher, nem eu te condeno. Mas ele vai dizer para ela assim, vai. Esse vai para ela aqui é recomeçar. Esse vai aqui viver, para ela aqui vai viver uma nova vida. Você que estava pronta para ser condenada, para ser morta, agora tem para você uma nova vida. A oportunidade de recomeçar, a oportunidade de se levantar e viver uma nova história. É isso que Jesus vai dizer para ela. Mas ao mesmo tempo, por ela ter estado agora diante da porta da salvação, diante do caminho, diante da luz, ele vai dizer para essa mulher, vai e não peques mais. Esse não peques mais é porque não convém, se pecado é treva, se adultério é trevas, é obra das trevas. Se mentir é obra das trevas. Se fornicação é obra das trevas. Se
prostituição é obra das trevas, se ser maldizente, ficar falando mal dos outros é obra das trevas, meu Deus, se idolatria é obra das trevas, adoração de imagem, de escultura, de ídolos, colocar outras coisas substituindo Deus na sua vida, é obra das trevas. Então abandona esse pecado, abandona a obra das trevas, e agora vai e não peques mais, quer dizer, viva na luz. Então preste atenção, tudo que é pecaminoso é obras das trevas, é coisa que se chama trevas, é práticas que agradam as trevas, que faz parte das trevas. Agora, quem segue a Jesus, quem anda com Jesus e quem segue Cristo, que é a luz, irmão, então ele vai abandonar as obras das trevas. Agora a sua vida, como diz a palavra, vai ser pela fé no Filho de Deus. Então, nós somos salvos de que aquele que recebe a salvação é salvo de quê? Da condenação eterna. Porque a Bíblia diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você tem agora uma escolha, e aqui eu quero encerrar essa reflexão. Nas trevas e ter a lei espiritual, a lei divina, glória a Deus, que revela o quanto pecador somos quando estamos entregues ao pecado, vivendo no pecado, e através da lei receber a condenação. Ou de outro lado você pode escolher quem, irmão? Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o perfeito, o santo, como referencial, como aquele que é perfeito, mas que é justo, é justiça, mas que é também, glória a Deus, amor, aquele que, aleluia, é a verdade, glória a Deus, é a verdade, mas que é um modelo para você seguir, aquele que, glória a Deus, mostra o que é correto para você praticar, mas te ajuda nas suas fraquezas. Aquele que, glórias a Deus, ele te orienta que você tem que viver na verdade, mas que a Bíblia mostra que ele é o nosso advogado. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: essas coisas eu vos escrevi, para que não pequeis, mas se alguém pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então que nessa palavra ela vem nos revelar, ela vem nos mostrar que se nós, aleluia, glórias a Deus, nos voltarmos de todo o coração, com sinceridade, para o Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, Ele passa a ser o nosso advogado. E a Bíblia diz acerca dele que ele é, como está no hino da cantora Bruna Carla, o nosso advogado fiel. O que você deseja? O que você quer? Que a lei ser julgado pela lei e através da lei receber a condenação, ou vir até Jesus, o Filho de Deus, que como advogado, presta atenção nesse advogado, ele é um advogado que quando olha para você, quando olhou para mim, quando olhou para você e viu que não tínhamos condição de pagar por conta dos nossos delitos, por conta das nossas falhas, por conta das transgressões. Olha só, são tanto tipo de situações que o homem acaba caindo: pecado, transgressão, iniquidade, abominação, blasfêmias, coisas seríssimas pela qual o homem acaba caindo. A humanidade, o nível de depravação chega no extremo. Começa com pecado, errar o alvo, mas aí vai para transgressão, iniquidade, abominação, blasfêmia e outras coisas mais.
Então, pecado tem profundidade, tem pessoas que vai se aprofundando num atoleiro terrível de pecado. Mas aí vem Jesus, como está no Salmo 40. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os nossos pés firmes sobre uma rocha. E essa rocha é quem, irmão? É Cristo. É a palavra de Cristo. Então, o ser humano, a humanidade, é tão sério o estado que o ser humano vai mergulhando do pecado, do atoleiro, da lama, que começa com o pecado, ele erra o alvo. Mas aí ele vai se aprofundando na transgressão, na iniquidade, na abominação. E vem o advogado fiel e estende a mão para nós e diz: olha, você não tem como sair daí. Com as suas próprias forças você não sai desse atoleiro. Mas através do advogado fiel, ele diz assim: olha, você não tem como pagar pelos seus pecados, mas eu vou pagar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele pagou com o seu próprio sangue, para que eu e você, na pessoa dele, pudéssemos desfrutar da salvação e da vida eterna através da sua pessoa.